A morte. É mais fácil viver do que morrer. Morrer é difícil porque ainda não sabemos como morrer. Mas morte só existe a do corpo físico. O espírito continua vivendo. Mas o que acontece com os recém-nascidos que logo morrem? E por que isso acontece? O espírito de uma criança que morre numa tenridade, como é que fica? Recomeça em outra existência, normalmente? Ou fica presa ainda na terra? O desencarne dos filhos, frequentemente, trata-se de prova para os pais e para chamar a atenção da sociedade. Pois o espírito vem cumprir esta delicada tarefa. A maioria dessas mortes é aprendizado para todos, chamar a atenção de todos. Se uma criança desencarna de acidente na idade de 11 anos, por exemplo, ela é socorrida pelos espíritos da mesma hora. O desencarne súbito, de uma forma geral, são muito traumáticos para o espírito. O processo de desencarne, todos sofrem de um jeito ou de outro, tanto quem vai como fica. Uma espécie de perturbação espiritual para quem foi. E uma depressão, uma tristeza para quem fica. Saudade sim, tristeza não. Que pode variar algumas horas, anos, dependendo da evolução de cada um. Dos desencarnes convencionais, geralmente os espíritos permanecem sem consciência do que lhe aconteceu por um certo tempo. E se tem merecimento, são recolhidos à colônia socorrista existente próximo às crostas terrenas. Ali são devidamente atendidos. Nos casos de desencarne de crianças, suspeita-se que sejam atendidas de imediato pela espiritualidade, em função de estarem no mesmo estado psíquico especial próprio da infância. Não estando de posse de todas as suas faculdades, não seria lógico admitir que ficassem em estado de sofrimento por causa dos atos da vida. Muitas delas continuam vivendo perto dos seus pais como nada tivesse acontecido. Não têm a menor ideia do que aconteceu. E melhor ainda, com mais liberdade. Claro, a responsabilidade aumenta na medida que a maturidade avança, criando condições para o espírito ficar em estado de sofrimento por um tempo mais longo e, se for necessário. Não há uma idade definida que marque o início da fase adulta, assim como não há um ponto definido que separe o dia da noite. Em determinado período se confunde, mas acabam se definindo a seguir. De uma maneira geral, pode-se concluir que todos os espíritos que desencarnaram em fase infantil são imediatamente atendidos pela espiritualidade. Mas por que essas pessoas jovens boas desencarnam prematuramente, enquanto as pessoas mais vivem mais tempo? Se olharmos as coisas dentro da ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para esta delicada questão. Se, no entanto, partirmos do princípio que somos seres imortais e que estamos em uma escala evolutiva em direção à perfeição, compreenderemos com facilidade que a vida terrena é apenas parte desse processo. A verdadeira vida é espiritual, e quando encarnados, cumpre-se as etapas necessárias ao aprimoramento do espírito imortal. As diferenças existem entre as pessoas, são as várias etapas em que um espírito se encontra em termos de evolução, ou seja, quem é bom está adiantado espiritualmente, não precisa demorar por aqui, precisa sim de se adiantar um pouco mais. Já o espírito mau ainda está atrasado e tem muito que aprender e que ainda não aprendeu por aqui. O viver muitos anos, portanto, é muito relativo. A vida terrena é a escola que a criatura precisa para se aprimorar o tempo que deve demorar aqui de aprender e de sua necessidade. Uns vibram mais, outros vibram menos. Um tem um entendimento maior, outro menor. E quando morrem, às vezes não estão na mesma vibração para o encontro. Os espíritos bons geralmente necessitam mesmo de menos tempo
Uma criança, quando desencarna, seu espírito terá a mesma idade que ela tinha quando era encarnada, e dependendo do estado de sua maturidade espiritual. O espírito, quando desencarna, permanece com os mesmos condicionamentos mentais que tinha na Terra, até que conscientize de sua real situação. Permanecerá em estado de criança ou de adolescente por um determinado tempo, dependendo de sua evolução, ou seja, do seu grau de entendimento, até que adquira plena consciência de sua condição e de suas necessidades. Isto geralmente acontece com espíritos que ainda estão em situação de pouca evolução espiritual. Por isso, nas colônias socorristas próxima à crosta terrestre, encontra-se espíritos de condições de criança e adolescente. Deve saber, entretanto, que essa situação perdura apenas por um determinado período, pois deixam a família consanguínea e vão de encontro com a família espiritual. Esse caso agora é um caso de uma seguidora que assistiu um vídeo meu e comentou a respeito dos pais que faleceram, desencarnaram, e que ela, no comentário, diz que os pais estão juntos. Ela acredita que os pais na espiritualidade se encontraram, estão juntos. Aí vem uma questão, puxando mais dela essa questão, como foi isso, aí veio dizer o quê? Que o pai desencarnou primeiro, coisa assim de 2 anos de tempo, 2, 3 anos da mãe, né? Então ele não ia à igreja, também não tinha aquela devoção, não lia nada, não sabia nada a respeito de espiritualidade, vida após a morte, essas coisas. É zero à esquerda. Não vou dizer que é ateu, porque alguma coisa deve acreditar, mas não manifestada. Certo? Diferentemente, a mãe já era católica, religiosa, com fé, né? Aquela fé firme, forte, até cega. E, como ela disse no comentário que os dois desencarnaram, ela acha que os dois estão juntos na espiritualidade. Então vamos esclarecer esse ponto, porque esse ponto aí pode ser interessante para muitas pessoas que pensam assim também. Mas às vezes não é bem assim. Como teve casos que a mãe viu o filho ser assassinado e que ela resolveu se suicidar para ir atrás do filho na espiritualidade. Não é assim, não é bem assim que funciona a coisa, gente. Por quê? Veja bem, voltando no caso da menina. Primeiro é uma coisa chamada vibração, esclarecimento. Então, cada ser que desencarna vai para um plano que lhe pertence, do seu conhecimento, do seu entendimento. Esse plano pode ser alto ou baixo, ou como ele pode ficar preso ao corpo, porque essa pessoa não tem esse entendimento. Pode ser que esteja preso à casa ainda. E no caso da mãe, com a religião, ela pode ter ido para um outro plano espiritual, porque as vibrações são diferentes. Então, a princípio, não se encontram. Né? Era mais fácil ele se encontrar, ele como resgate. Na hora do desencarne dela, ele vinha resgatá-la. Mas ele não tem esse entendimento para isso. Então, nem nesse ponto, eles podem ter sido encontrados. Então, cada um está na sua. Agora, futuramente, bem futuramente, eles podem se encontrar. Mas vão levar uma diferença de plano, porque um está na espiritualidade e o outro pode estar preso ainda dentro de casa, ou vagando, não sabe o que aconteceu, não sabe o que é a morte. Então,
É uma ideia confortável, achar que pai e mãe estão juntos na espiritualidade, é muito confortável. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer isso como esclarecimento. Por quê? Porque aí faz com que, né, a oração, esse pedido, esse devotamento de esclarecimento, de liberar o espírito e fazer orações para que os socorristas venham buscar, venham esclarecer a esse espírito da sua passagem, que não pertence mais ao plano da terra, essas coisas, para que ele consiga chegar no plano dela e ela vir socorrer até ele. Quer dizer, fica mais fácil dela vir buscá-lo, né, tirar ele preso ainda à matéria, do que o contrário, para depois sim poder estar na mesma vibração. Mas mesmo assim, falando em vibração, ainda tem muita diferença de um para o outro. Eles podem estar em dado momento junto para uma comunicação, um entendimento, uma conversa breve, né? Até o tipo de conversa que mais para frente vão encarnar, eles vão se encontrar de novo. Mas viver junto, a vibração é muito diferente. É muito diferente, então não funciona assim. Vai depender do grau de aprendizado do espírito. Do contrário, também é verdadeiro quando um filho é assassinado e a mãe ela se suicida para ir em busca do filho, entra no mesmo padrão. O filho está num plano, ela está no outro, ela cometeu um erro de suicidar, ficou mais distante ainda. Ela está ali no Vale dos Suicidas. Totalmente diferente onde o filho possa estar. Não se sabe por que motivo ele foi assassinado nesta vida. Existem vários motivos para ele ter sido assassinado nessa vida. Então a vibração é diferente. Um dia podem se encontrar? Podem. Podem resolver? Podem. Mas não devem conviver junto por causa da afinidade. As afinidades são assim, quando tem os mesmos pensamentos, né, as mesmas emoções, o mesmo tudo. Aí sim, um desencarna, espera o outro para poder fazer o resgate desse outro e conviver numa família espiritual. Uma família como a família da Terra. Cada um na sua casa, cada um na sua região, se encontram como visita, é o mais próximo disso. Agora não adianta a pessoa ali, teve um filho que foi assassinado e se suicidar para ir de encontro, é muito difícil, é muito raro. Tá? Então, quem está passando por esse momento e está pensando nessa ideia, pode esquecer que isso não vai acontecer, não vai de encontro. Não vai de encontro, é um erro pensar assim. Diferentemente de um outro caso que a mãe viu na rua o filho assassinado e teve um infarto fulminante pelo susto. É diferente. Que também não queira dizer que possa estar juntos, mas num momento melhor e mais condizente. Na verdade, porque cada caso é um caso. Qual foi a programação daquele garoto, daquela pessoa desencarnar por aquela violência? O motivo teve. E por que ela foi ser mãe dessa pessoa que ia ser assassinada? Tem outro motivo. Então, existe, né, essa questão de estarem numa vibração diferente, mas com afinidade. Para viver junto, a vibração de cada um tem que acompanhar a do outro. É que nem a vibração do anjo da guarda, que é alta, e a nossa. A nossa é mais fácil de abaixar pelo dia a dia, pelo estresse, pela raiva, pelo rancor, pelo dissabor, e a gente abaixando e se distanciar dele. Porque as pessoas falam errado, que o anjo da guarda se afastou da gente. Não, não é ele está aqui na vibração dele, ele não muda, ele tem o padrão dele. Ele já foi humano uma vez, então ele sabe tudo isso. Ele está nesse plano angelical, é porque ele já conhece tudo isso, a vibração é única. A nossa é que é variável. Então o anjo da guarda não se afasta, quem se afasta somos nós. E para a gente recuperar esse nível vibratório alto de novo,
tem que passar por aquele processo de perdão, de amor, reconstruir, entender, fazer caridade, essas coisas todas. Porque é mais difícil morrer do que viver. Tem que ter muito conhecimento, muito estudo, se preparar para esse momento único. E tem que, quanto mais bem preparado, está. Essa questão, quando a gente vê uma pessoa desesperada, quando uma pessoa morre, grita, escabela no enterro, no velório, simplesmente a pessoa não sabe nada de espiritualidade. Nem acredita em espiritualidade, em vida após a morte, e não tem esse conhecimento. Diferente daquela outra pessoa que tem aquela dor interna, compreende e a saudade é que fica. Mas compreende esse momento, que é um momento importante, que é o momento que acabou a missão, que se cumpriu um karma, que isso e que aquilo. A diferença da pessoa que se descabela, que tem um infarto, que desmaia, que não sei o que, não sei o que lá. É complicado isso. Né? Mas, aos poucos, a gente vai tendo esse entendimento, vai melhorando e vai aprendendo da pior forma possível. E é isso que eu digo a essa seguidora, tá? Que no caso, ela tem que mais emitir pensamentos de que realmente um dia os dois possam estar juntos da melhor forma possível, mas que ela sabe que os pais tinham uma vibração diferente, que possam pedir ajuda um para o outro para estar na mesma frequência. Isso é o mais importante. A ideia de achar que os dois estão juntos, eu acho que relaxa e fica faltando ali um impulso para que um voto para que realmente estejam juntos e se encontrem em dados momentos.